Gente, um homem caiu da traseira de um caminhão depois de se pendurar no veículo para que a gente chama de pegar rabeira, né? Pegar aquela caroninha perigosa. De acordo com o Corpo de Bombeiros, ele foi socorrido, estava consciente, orientado, não foi nada de muito grave. Apesar de não ter se machucado, o caso acende um alerta para perigos dessa prática. A Érica Leal volta aqui, como eu disse que voltaria com um assunto diferente, mas a gente precisa explicar para você que nos assiste agora que isso é um risco e também um crime previsto em dois códigos, o Código Penal de Trânsito e consequências para o motorista e para o carroceiro, porque está no Código Penal também, não é isso? Cada um responde, um que oferece e aceita, ou sei lá, se, né, caroneiro, e o outro que pega a carona na rabeira de um veículo, não é isso, Érica? Isso é proibido. Exatamente, Neila. Pois é, estou de volta aqui para falar desse caso que ocorreu aqui nessa avenida do Recanto das Emas, entre as quadras 101 e 102. A gente nota que é uma área, né, de bastante movimentação e nesse instante, inclusive, agora há pouco, inclusive aconteceu uma batida entre aqueles dois carros. É uma área de bastante movimentação, principalmente por volta de meio-dia, quando foi o ocorrido. A gente nota aí que os veículos, né, atrás desse caminhão, eles foram muito rápidos, bem conscientes, eles conseguiram frear e realmente evitaram a queda, que é com certeza uma queda muito provável, é um perigo muito fácil de acontecer e é um risco. E como você bem adiantou, Neila, é sim crime, né? O motorista que vai dar essa carona aí, consciente dela, ele vai acabar pagando sim. E para esclarecer um pouco mais essa situação, está ao meu lado o coordenador regional daqui da área sul de trânsito, o Maher. Maher, me conta uma coisa. No Código de Trânsito é proibido. Sim, no Código de Trânsito, no artigo 235, deixa claro que transportar pessoas, animais ou carga na área externa constitui infração de trânsito, salvo em casos específicos. Nesse caso, talvez o motorista não tenha nem ciência, né, disso. Na verdade, o CTB não prevê a culpa da pessoa que está pegando a rabeira, né? Mas o motorista que é conivente com a situação, ele responde sim, pelo CTB e pelo Código Penal. O Código Penal, no caso, ele está colocando as pessoas em risco. Exatamente, ele está colocando a vida ou a saúde de um terceiro em risco, no perigo iminente e real. E isso, o que a gente pode fazer para evitar? Assim, se alguém vê, aqui no caso as câmeras flagraram essa situação, flagraram inclusive a queda, né, desse ciclista, desse caroneiro. O que pode ser feito? Porque também não é uma situação de flagrante, né? Assim, não dá para você, de repente, estar fiscalizando isso a todo momento. É uma situação que aqui em Brasília não é corriqueira, né? E nós não temos ainda uma legislação específica aqui em Brasília sobre pegar a rabeira. Na cidade de Curitiba, eles já têm essa punição. A pessoa que pega a rabeira, ela pode responder pelo Código de Trânsito local, onde a multa para a pessoa que está pegando a rabeira é 100 vezes o valor da tarifa do local. Aqui em Brasília, a gente não tem ainda uma punição específica para a pessoa que pega a rabeira. O motorista que é conivente, como a gente falou anteriormente, ele pode responder tanto pelo CTB, o artigo 235, quanto pelo artigo 132 do Código Penal. Entendi. A pena, então, nesse caso, é qual? Pelo CTB, o artigo 235, é uma infração grave, 5 pontos na carteira, a multa é no valor de R$ 195,23, tem a retenção do veículo para transbordo. No caso do artigo 132 do Código Penal, é uma pena de detenção de 3 meses a 1 ano. Isso se não implicar num crime mais grave. Qual que seria a dica para o motorista, né? Se ele perceber que ele está dando essa carona sem essa intenção, né? Não era a intenção dele dar essa carona, ele percebe, olha no retrovisor aqui, qual que é a dica para parar com essa situação de forma segura? Ele para o veículo, solicita que a pessoa não faça a prática da rabeira. Se a pessoa desobedecer, ele deve chamar as autoridades de trânsito ou a autoridade policial. É uma dica não querer ficar tentando derrubar a pessoa também, né? Porque aí ele vai incorrer em crime e pode responder dolosamente. Ou seja, a situação complica. A situação é complicada.
Tá certo. Ocorreu recentemente no Gama também, né? Uma pessoa de patins pegou carona no ônibus. Muitas vezes o motorista não tem nem essa ciência. E você vê que no caso do Gama, ele estava bem atrás de um ônibus. Não era possível ver pelo retrovisor. Então essa pessoa colocou a vida dela em risco. E assim, você tem que ter em mente o seguinte, você pegar rabeira não é uma prática divertida e nem legal. Você pode cair, bater sua cabeça, ter uma lesão na coluna e vir a óbito, como ocorreu em Sumaré, no interior de São Paulo, onde uma criança, da mesma forma que ocorreu aqui, caiu e o carro não conseguiu parar e atropelou, vindo a óbito essa criança de 13 anos. E é bem assim, é de se esperar que os carros também que estejam ao redor não consigam, né, parar. E é de se esperar também que um defeito na rua, no asfalto, um buraco possa levar a esse acidente, né? Como a gente viu aqui agora na via, né, um acidente de trânsito, não tinha nenhum impedimento na via e ocorreu o acidente de trânsito na nossa frente. Às vezes o motorista que está vindo atrás não vai conseguir parar, gerando justamente esse perigo à vida da pessoa. Tá certo, muito obrigada pelas suas informações aqui no DF no ar. Neila, é com você. Tá certo, obrigada, viu? Quem faz isso está comprometendo não só a própria vida, mas também a situação do motorista que pode pagar pelo Código de Trânsito.